Então, agora nesse vídeo a gente vai observar quais são as diferenças, né, dos laboratórios do nível 1 e 2, do nível do vídeo anterior, para os laboratórios de nível 3 e nível 4 de biossegurança. Pessoal, repare que no vídeo anterior eu nem citei ainda, né, o vírus que causa a Covid, né? Repararam nisso? Eu falei lá no início, mas depois eu não citei. Por quê? Porque o vírus SARS-CoV-2, ele é trabalhado, manipulado em laboratórios com uma exigência maior, que é o caso do laboratório nível 3, por exemplo, tá? Então, olha só aqui nessa imagem, a gente tem, né, diversos aspectos de pessoas trabalhando no laboratório de nível 3 de biossegurança. Reparem que os EPIs deles já são totalmente diferentes, eles têm um sistema aqui para respirar um ar diferente também do laboratório, em determinadas situações precisa disso, né? Não é um simples jaleco que eles estão usando, então reparem que o laboratório já tem uma estrutura diferente. Então, tudo que a gente precisou fazer no laboratório nível 1, nível 2 você vai ter que fazer, e agora mais treinamento ainda, os analistas, né, serem mais preparados, também imunizados e ter algumas práticas importantes. Aqui, então a gente tem quais são os tipos de serviços que são feitos no laboratório tipo 3. Agora a gente já tem uma pesquisa mais avançada, um diagnóstico mais avançado com micro-organismos da classe de nível 3, né? Que são micro-organismos, então, que a gente já tem um risco alto para o analista individual, o risco é alto, e para a comunidade ainda considera-se um risco limitado, porque os micro-organismos que são tratados aqui, eles ou não causam uma infecção muito grave, ou eles têm uma medida de profilaxia, tem como se prevenir, tem vacina ainda para esses micro-organismos. Então, é perigoso, o risco é alto, mas ainda assim já foram descobertas medidas terapêuticas. Alguns exemplos aqui, ó, de micro-organismos que a gente trabalha nesse nível 3. A bactéria que causa tuberculose, né? Esse fungo aqui é um fungo que causa diversas infecções na pele, é o Histoplasma capsularum. Essa bactéria Bacillus anthrax pode causar diversas intoxicações bem graves, dependendo da quantidade, né, inalada. A Bacillus anthrax é bem perigosa. O vírus HIV é trabalhado geralmente aqui no nível 3. O HTLV, que é um parente do HIV, né, quase nunca falado. E aqui eu coloquei para vocês o SARS-CoV-2, porque em alguns tipos de laboratório de nível 3 está se trabalhando com o SARS-CoV-2, tá? Dependendo do experimento realizado. Quando o cultivo, a manipulação exige mais cuidado, até a gente vai trabalhar com o SARS-CoV-2. Eu falei SARS-CoV-3? Se eu falei, desculpa, SARS-CoV-2. A gente vai trabalhar, às vezes, com esse vírus no laboratório de nível 4. Então, diversos lugares que eu procurei, como é uma doença nova, né, eu verifiquei que, dependendo do tipo de experimento, ele é utilizado, ele é, né, pesquisado no laboratório de nível 3 ou no 4, tá? Por causa do risco e também porque ele não tem vacina, né, para ele ainda. Embora a gente saiba que, né, cerca de 80% das pessoas não manifestam uma infecção grave. Então, por isso que ele também é trabalhado no nível 3, por não ser tão grave assim para a maioria da população, tá? Aqui não vamos ler nada disso, não se preocupem. Se vocês quiserem pausar o vídeo aí para, né, ficar sabendo alguns detalhes, pode pausar, mas eu só quero que vocês vejam esse esquema de um laboratório que tem aqui na USP, né, no Brasil. Então, aqui é um projeto, né, uma planta baixa, né, de um laboratório de nível 3, onde vocês já podem perceber muitas diferenças. Para entrar, né, a porta aqui já é uma porta diferente, a pessoa já não entra num laboratório direto, ela tem que passar por uma antessala, tirar a roupa que está usando, colocar uma roupa especial, né, fazer um processo de desinfecção, dependendo do laboratório. A porta da frente só abre se a porta de trás estiver fechada, né? A água já é tratada aqui mesmo, então a água toda usada no laboratório já é tratada ali
para ser despejada no meio ambiente com segurança. Todo o material que sai do laboratório tem que sair de uma maneira muito bem higienizada, muito bem tratada. Então, realmente já é um tipo de laboratório que a gente vê que foge um pouquinho do que a gente está acostumado. Se você já entrou num laboratório, possivelmente não foi esse daqui, tá? A não ser que você seja especializado no assunto, tá? Não é qualquer um que entra, realmente são pessoas super treinadas para isso, tá bom? E agora a gente vai para o último laboratório, o último tipo de nível de biossegurança do laboratório, que é o nível 4, né? Esse tipo aqui, pessoal, agora a gente vai ter realmente micro-organismos muito patogênicos, muito perigosos, né? Então dá uma olhadinha aqui nesse esquema geral, a gente já tem uma estrutura diferente, né? Alguns equipamentos muito mais sofisticados, aquela cabine de segurança que eu falei para vocês no nível 2, aqui a cabine já é muito mais avançada, né? Então aqui se pesquisa micro-organismos de alto risco, né? Então, tanto para o analista quanto para a comunidade, o risco é muito alto aqui dentro, né? Também, então, só pessoas super treinadas que vão trabalhar nele, né? Então aqui, ó, os micro-organismos de classe 4, até classe 5, também tem micro-organismos da classe 5 já, mas isso aí é para outro momento. Causam infecções graves e possivelmente a grande maioria deles não tem vacina. Então não tem um tratamento certo, não tem como a pessoa imunizar para ir lá trabalhar nesse laboratório. Por isso que os cuidados são extremos, né, pessoal? Exemplos de micro-organismos que são trabalhados no laboratório de nível 4, alguns vírus muito perigosos, tá? Como aqui, por exemplo, tem uma figura do vírus Ebola, né? A febre aftosa, o vírus que causa febre aftosa, H5N1, né? E também, como eu já disse para vocês, o SARS-CoV-2, dependendo do tipo de experimento, tem que ser no nível 4, tá? Quando se trabalha muito com manipulação de cultivo, até mesmo para desenvolver vacina, né? Dependendo do tipo de experimento, tem que ser no nível 4, tá? Mas ele fica variando, segundo eu falei para vocês, nas minhas fontes, né? Confiáveis que eu procurei, entre o 3 e o 4 para trabalhar com o SARS-CoV-2, tá? Aqui, pessoal, eu trouxe para vocês um laboratório que é aqui do Brasil, que é nível 4, né? Não é fácil de encontrar, né? Segundo as minhas pesquisas, esse daqui eu encontrei como o primeiro laboratório que foi aprovado pela Comissão de Biossegurança para funcionar no Brasil. E isso foi recentemente, em 2014. Então ele fica lá em Minas Gerais, chama Lanagro. Eu não achei uma foto dele por dentro, mas então eles trabalham aqui com o vírus da febre aftosa, né? Não sei se outros, mas esse da febre aftosa eu procurei, eu encontrei. Então a gente tem um laboratório de nível 4 aqui no Brasil, né? Se tem outros eu também vou ficar devendo, depois eu procuro e atualizo aqui embaixo na descrição, tá? Então esse é um tipo de laboratório no Brasil que é nível 4 de segurança máxima, né, dos micro-organismos. Aqui tem um na Alemanha, tá? Olha, parece que as pessoas, né, parece um monte de astronauta, assim, né, com a vestimenta toda equipada. Então, esse daqui é o do Instituto Robert Koch. Aqui um detalhe da cabine de segurança que eu falei para vocês, dependendo do laboratório nível 4, olha aqui, ó, a pessoa, né, quando o analista vai colocar a mão, ele já tem uma luva própria, na própria cabine, né, para garantir que a mão dele não vai encostar, mesmo com luva, não vai encostar nos experimentos. Então isso daqui, esse monte de saco pendurado, né, são esses tipos de luvas que as pessoas já tá fixa na cabine biológica, segurança biológica, né? Aqui é mais um exemplo de laboratório nível 4 das Forças Armadas dos Estados Unidos. Esse laboratório, curiosamente, ele foi impedido de funcionar no ano passado, porque ele não estava cumprindo algumas normas. Então, mesmo com uma segurança altíssima, ele foi, né, interditado, vamos falar assim, temporariamente, por causa que ainda faltavam algumas normas a serem seguidas.
Aqui, um exemplo, né, do que na porta de um laboratório nível 4, ó, tem aqui o risco biológico que eu falei para vocês, o símbolo, né? Aqui nem tá escrito risco biológico, mas tem o símbolo. Então, cuidado, né? Tá pedindo para ter cuidado. Óbvio que ninguém, não é uma pessoa que vai entrar ali qualquer. Aqui os micro-organismos que, né, são tratados aqui dentro. Esse laboratório, pessoal, ele inclusive ele fica longe, né? Onde se trabalha com o nível 4, fica longe de outros tipos de laboratório. Vamos supor que tem um prédio que tem diversos tipos de laboratório. O nível 4 fica num bloco à parte, fica separado, né? Não fica na mesma instituição predial, vamos falar assim. Ele sempre fica muito afastado dos outros, justamente para manter a segurança, tá? Aqui, ó, na hora de começar a trabalhar, né, mostrando os pesquisadores, verificando se a roupa não tem nenhum vazamento, né, então eles enchendo de ar ali para verificar se tá tudo certinho para eles poderem colocar a roupa. Aqui, lá no laboratório de Wuhan, eles, na antessala, como eu falei, assim que vai entrar, trocam de roupa, higienizam as roupas, né, para poder garantir a segurança. Aqui eles tomam um tipo de banho, né, um jato, também para desinfectar, né, um banho de desinfecção, tá? Aqui é um laboratório lá de biossegurança de Wuhan. Uma curiosidade é que ele é todo envolto por vidros, então as pessoas lá de fora conseguem, de alguma maneira, né, visualizar o que eles estão trabalhando lá em algumas localidades também. Então, aqui, como é um prédio, né, extenso, provavelmente todo ele tem esse nível de segurança, né? Então, ele garante a segurança separado de demais localidades, tá? Mais um exemplo aqui, no caso aqui nos Estados Unidos, né, um laboratório de nível 4, e aqui não precisa ler isso, tá? Eu só coloquei, se você quiser também dar uma pausa aí e verificar, a diferença dos 4 níveis, né, de biossegurança, o 3 e o 4 eu tô falando nesse vídeo. Se você não viu o vídeo anterior, eu falei do nível de segurança 1 e 2, né? Onde você pode ver que o nível de exigência vai aumentando, como eu falei, e aqui, ó, por exemplo, no nível 1 a gente tem um monte de exigência que não é necessário, e no nível 4, sim, um monte de exigência que, né, são necessárias, tá? Aqui, pessoal, eu tenho também um desafio para vocês, né? Então agora eu vou pedir que vocês olhem, né, de uma maneira geral, analisem figura por figura. Pode pausar aí também para você ter mais um tempinho para fazer isso e tenta colocar nesses quadrados em branco aqui qual número você acha, qual nível de biossegurança são esses laboratórios, 1, 2, 3 ou 4, tá? Então vou esperar vocês pausarem, pensar um pouquinho, a gente vai discutir isso daqui agora. Então vamos ver se vocês acertaram aqui, ó. Né? No nível 1, a gente tem os trabalhadores, né, fazendo seus experimentos nas bancadas, né? A gente não tem um aviso de risco biológico, esse daqui é outro aviso de risco radioativo, né? Então a gente tem ali de alguma maneira uma estrutura mais simples, né? Aqui no 2, a gente já tem um aviso aqui embaixo de risco biológico na porta. A gente já vê lá no fundo, né, uma analista trabalhando na cabine de segurança biológica, que já dá uma dica pra gente, né? E dentre outras, um pouquinho mais especialidades do que o 1. No 3, a gente já tem uma antessala aqui, ó. Então, a gente já tem que trocar de roupa, né, para entrar no laboratório, e também até alguns EPIs, que o desenho realmente está um pouquinho ruim, mas já tem uns EPIs diferentes ali que os analistas estão usando, né? E a dica do 4 seria realmente, não sei se dá para vocês verem, mas esse prédio aqui, ele tá tentando desenhar que tá fora, né? Tá separado esse prédio desse outro aqui, anterior, e também tem uma tubulação totalmente própria, né, para o ar de dentro do laboratório ser diferente do ar de fora, e ainda o ar, né, que está dentro da roupa especial dos analistas. Dá para ver um pouquinho lá no fundo que tem um trabalhador também, um cientista trabalhando com uma vestimenta diferente do que nos outros, né? Então, era um exercício só para a gente fixar um pouquinho do que a gente viu, tá? Pessoal, nesse site aqui, nesse link, vocês podem fazer um tour virtual por 4 laboratórios. Eu encontrei esse site
para vocês, né, se quiserem entrar e tiver curiosidade, eu vi uns 2 deles, é bem legal mesmo vocês usarem as estruturas internas, e tem alguns vídeos, infelizmente é só em inglês, eu não achei algum em português, mas tem alguns vídeos né, dos cientistas trabalhando, falando, além do tour que você faz andando pelo laboratório, também tem alguns vídeos que você clica e dá para ver eles falando e mostrando os experimentos, tá? É um laboratório que trabalha com experimentos animais, mas seguindo as normas de biossegurança, né, que eu já comentei com vocês no vídeo anterior, tá? Essa dica de filme aqui, eu sempre falo para os meus alunos, é um filme não muito novo, é um filme de 95, chamado Epidemia no Brasil, e esse filme tem todo no YouTube, tá? Ele tem inteiro no YouTube, e é legal, eu gosto, pelo menos se você não quiser ver o filme inteiro, que é um pouco extenso, tem 2 horas, ver o comecinho, os primeiros 3, 4 minutos, porque é interessante que ele mostra uma câmera como se uma pessoa estivesse passando pelos 4 laboratórios, pelos 4 tipos de laboratório. Então, no comecinho já mostra, né, uma pessoa passando pelo laboratório nível 1, nível 2, nível 3, até chegar no nível 4. Sem dar spoiler, né? Essas 2 pessoas aqui de cima trabalham no laboratório nível 4, eles trabalham com o vírus Ebola. Então, é um filme bem interessante que trata sobre o vírus Ebola. Então, se vocês quiserem, fica a dica de, se não quiser ver o filme inteiro, ver o comecinho, porque é bem legal, tá? E aqui, pessoal, né, para os meus alunos que estão assistindo, se vocês quiserem parar, refletir ou anotar, também pode pausar aí o vídeo e pensar, né, em algumas questões que eu deixei aqui para vocês sobre como a biossegurança é importante, se ela é dinâmica ou não, pensem nisso, né, e algumas outras questõezinhas que vocês vão fazer para se localizar, né, nesse tema que a gente está falando aqui, se localizar o que está ao redor da gente, se tudo isso que eu falei tem ou não tem a ver, né, com o que a gente está vivendo e nos lugares que a gente frequenta. Beleza? Então, pessoal, o vídeo de hoje era esse, então eu espero vocês no próximo vídeo, tá? Fica ligado aí que em breve eu volto, beleza? Tchau!